Irmãos, vamos retomar aqui Apocalipse capítulo 2. Nós estamos passando aí por todo o livro, nós vamos passar os 22 capítulos, vai ser bem extenso, porque vai ser muito detalhado, né? Apocalipse é um livro cheio de detalhes, mas nós ainda estamos nas 7 igrejas e vendo a primeira igreja que é a igreja de Éfeso. Então, Apocalipse capítulo 2, vamos ler novamente, somente para a gente poder ter aqui a ideia do que nós já vimos e o que vamos ver hoje. Apocalipse capítulo 2 vai dizer o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então nós estamos retomando aqui a lição sobre a igreja de Éfeso. Vou só passar bem rápido o que nós vimos 2 semanas atrás, né? Um pouquinho sobre a cidade de Éfeso, alguns pontos chaves, né? Era a maior, mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Tudo passava por Éfeso, né? Tudo passava por lá. Ficava lá o mais importante porto da Ásia Menor, então era uma cidade comercial, né? Onde que quisessem enviar e receber coisas, mercadorias, tinha que passar pelo porto de Éfeso. Era o centro do culto a Diana dos Efésios, ou Artemis, né? Deusa da caça, da lua, da castidade, do parto, dos animais selvagens. Tinha um templo lá muito grande, né? Prostitutas cultuais à porta do templo para poderem ser adoradas. Naquela época se adorava as prostitutas, né, através do sexo. Sinais de avivamento na cidade de Éfeso, porque as pessoas, aí, relato de Atos, capítulo 19, as pessoas ao ouvirem o evangelho, né, vinham denunciando publicamente as suas obras. As pessoas que se convertiam rompiam totalmente com o ocultismo, queimando seus livros mágicos, porque a cidade de Éfeso também era uma cidade mística, né? E dali o evangelho foi se espalhando por toda a Ásia Menor. Então, sinais de avivamento naquela cidade, né? Éfeso tinha uma distinção política muito importante, né? Porque era uma cidade livre, né? Éfeso tinha uma distinção política muito importante, porque era uma cidade livre, né? Qual que era o significado de uma cidade livre? As cidades livres se governavam a si mesmas e estavam dispensadas da obrigação de receber e alojar tropas imperiais. Então era uma cidade que era assim com o império, né? Em Éfeso se celebravam também, uma vez por ano, os mais famosos Jogos Olímpicos da Ásia. É daí que vem esses Jogos Olímpicos que nós temos hoje, que acontece de 4 em 4 anos, né? Então, nesse tempo, pessoas de todas as regiões iam para a cidade de Éfeso. Nós vimos um pouco sobre a igreja de Éfeso, né, o que acontecia lá. Nós vimos que Paulo passou por Éfeso por ocasião da sua 2ª viagem missionária, ficou ali por cerca de 3 anos, né? Atos capítulo 20, nós vemos isso. Nós vimos que depois de Paulo, João e Timóteo também pastorearam aquela igreja, né? Também foram pastores. João, este que escreveu o Apocalipse. Timóteo, quando pastoreou a igreja de Éfeso, cerca de 16 a 18 anos.
O recado de Cristo à igreja, nós vimos que está aqui no versículo 1, qual foi? Né? O contexto daquela igreja era de perseguição física, por causa do culto ao imperador. Se não cultuasse ao imperador, né, era morto. E ideológica, por causa dos falsos profetas e por causa dos nicolaítas. Nós vimos uma série de ideias que os nicolaítas, eles pensam. Nós vimos 2 semanas atrás. Jesus, então, se apresenta como aquele que está presente e em ação no meio da sua igreja. Diz ali no versículo 1. Né? Jesus, o noivo, também está sondando a igreja. Ele mesmo diz isso aqui no livro. Né? Jesus Cristo é aquele que sustenta 7 estrelas em sua mão e é aquele que caminha entre os 7 candelabros de ouro. Então, tudo isso relacionado à igreja. Elogios à igreja de Éfeso, nós vimos também quais foram os elogios de Cristo. Né? Jesus destaca 3 grandes virtudes daquela igreja, dignas de serem imitadas. Quais são? Uma igreja fiel na doutrina, né? A sua ortodoxia era muito, muito grande, né? Era uma igreja que tinha discernimento espiritual, né? A própria Bíblia diz, né? Quem é do Espírito discerne as coisas do Espírito, quem é da carne, né? Das coisas da carne. Tornou-se intolerante com heresia, né? E aqui eu estou falando de heresia, irmãos. É ideia, é ideologia, né? Não é coisas exteriores, não. E com o pecado moral, já que Éfeso era uma cidade extremamente imoral. Né? Separou-se das falsas doutrinas e das falsas obras. Jesus elogia a igreja por causa disso. Né? Era envolvida com a obra de Deus. Né? Eu até coloquei uma pergunta lá, deixa eu me lembrar aqui agora, era as perguntas que eles faziam, né? Era o que eu posso fazer pela igreja? Aí eu até disse que hoje a pergunta se mudou, né? É o que a igreja pode fazer por mim. Em Éfeso era diferente, né? Conheço as tuas obras, kopos, no grego, diz aqui a palavra, tanto o teu labor. Né? E kopos significa o trabalho que nos faz suar, trabalho duro, exaustivo, que demanda de nós toda a reserva de energia e toda a nossa concentração mental. Né? Então é tanto o trabalho, né, do pegar na enxada mesmo, quanto o trabalho da mente, exaustão da mente. A igreja de Éfeso era perseverante nas tribulações, porque vivia-se uma perseguição, mas os crentes se mantinham fiéis. Né? E ser crente em Éfeso não era popular. Hoje, na nossa sociedade, ser crente é popular, está na moda. Né? Em Éfeso, não. Ser crente era sinal de perseguição e de morte. A igreja era firme na doutrina, e agora nós chegamos na acusação de Cristo à igreja. Qual que é a acusação de Cristo à igreja? Verso 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Essa é a acusação de Jesus para essa igreja. A ortodoxia é fé. É aquilo que nós entendemos da palavra. Era deficiente num ponto. Estava desconectada da ortopraxia. Então, ortodoxia, conhecimento. Ortopraxia é a prática, aquilo que eu faço. Então, havia um desequilíbrio entre aquilo que eu sei e aquilo que eu faço dentro dessa igreja. Este era um fracasso que ataca a vida cristã pelas bases. Por quê? O Senhor tinha ensinado, através de João, do próprio apóstolo João, que o amor mútuo devia ser a marca que identificasse a comunhão dos cristãos. Amai o Senhor e o ao próximo como a ti mesmo. São os 2 mandamentos que Jesus resume da lei. Comunhão uns com os outros. Os convertidos de Éfeso tinham experimentado este amor nos primeiros anos de sua nova existência. Provavelmente aqui, Éfeso tinha aí entre uns 40 anos de igreja. Então lá no primeiro amor,
lá no começo, né, experimentando assim algo, né, exponencial. A luta contra os falsos mestres e seu ódio por ensinos heréticos trouxeram endurecimento aos sentimentos e atitudes rudes, a tal ponto que levaram ao esquecimento da virtude cristã, a virtude suprema, que é o amor. Então se esqueceu, dentro da igreja de Éfeso se vivia uma religiosidade ao extremo, né? O amor havia se perdido, né? Pureza de doutrina e lealdade não podem nunca ser substitutos para o amor, né? Por isso que o equilíbrio é a razão. Eu posso saber muito da Bíblia? Posso e devo saber muito da Bíblia, mas se isso não estiver alinhado, né, com as bases, se não estiver aqui no meu coração, se não estiver na boca ao falar, nas mãos naquilo que eu faço, nos pés que ajudam a anunciar as boas obras, que vão anunciar as boas obras, se não estiver ligado à prática do amor, de nada adianta. É aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, não adianta nada. Você pode fazer a melhor obra que for dentro da igreja, fora da igreja, né? Se não tiver amor, é trapo de imundícia. Nós sabemos muito bem o que significa trapo de imundícia. Jesus estava dizendo à igreja em Éfeso que uma igreja genuinamente, puramente cristã, não pode viver sem aquilo que é combustão para o coração, para a alma, o amor. Nós perdemos o amor pela obra e pela igreja muito fácil. Muito fácil. É algo que nós temos que vigiar o coração. É um bom dia que não nos dão. É um olhar que não é dado. Isso tudo vai fazendo a gente perder o amor. É uma ideia que não é acolhida. É um ensino que você julga, né, como não verdadeiro para você. Isso tudo faz a gente perder o amor pela obra de Deus e pela casa de Deus. Abandonaste o teu primeiro amor. Então isso significa que existia, né, um amor reluzente naquela igreja. Existia. Senão não tinha nada para ser abandonado. Sem amor, nosso conhecimento, nossos dons e nossa própria ortodoxia não tem valor nenhum. Essa é a acusação de Jesus. O termo grego aqui usado para abandonar, a palavra abandonaste, aqui, o teu primeiro, abandonaste somente, é afekes, que significa partir, ir-se embora, relaxar, dispensar. Então, tinha amor naquela igreja. Só que foi se perdendo com o passar do tempo. Aliás, nós fazemos isso muito fácil. Né? Lembra aí da época que vocês, né, entregaram sua vida ao Senhor Jesus. Né? Eu lembro, eu ia em igreja das mais variadas, todo dia da semana, né, porque eu queria estar com Deus. Eu queria estar com gente crente. Né? Depois isso foi se perdendo. Né? Foi se perdendo, foi abandonando o primeiro amor. Né? Eu lembro que eu me satisfazia em ir na igreja na quarta-feira, durante a semana. Em ir na igreja no domingo. Né? Muitas vezes, já disse isso aqui, e eu não queria ir na igreja. Né? Dava 8h30, a minha avó, as minhas tias, que não são crentes até hoje, né? Ia lá na porta, lá, você não vai para a igreja hoje não? Ah não, estou cansado, deixa eu dormir. Né? Não queria. Porque o amor estava se esfriando, não tinha desejo de ir para a igreja. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso acontece com a gente. Né? E a gente deixa isso acontecer e só vai piorando, só vai piorando, só vai piorando. Né? A afequez vai partindo, vai indo embora, o amor vai indo embora. Né? A gente estava falando aqui ontem, e nós encontramos os homens aqui para churrasquear um pouquinho. Né? Eu ainda peguei uma época dessa. Né? Falando, eu
falava com os homens, não, vamos fazer um mutirão na igreja, poder fazer isso ou aquilo, né? Ia todo mundo. Né? Os homens estavam tudo juntos, né? Hoje em dia não tem mais isso, principalmente na figura dos mais jovens, né? Porque hoje em dia se prefere pagar do que fazer. Então, o Rubens está aí, o Paulo, né, já ajudaram em implantação de algumas igrejas, né? Eu também já ajudei a implantação de algumas igrejas, pegando na massa mesmo, né? A gente sabe que funcionava desse jeito. Hoje em dia já não funciona mais. Né? As pessoas não têm mais o desejo de fazer as coisas para o Senhor. Vai se perdendo, o amor está indo embora. Né? Eu até falei, hoje em dia, se você precisar dos homens, poder plantar uma igreja em algum lugar aí, construir do nada, do zero, é difícil. É difícil. É 2, 3 que se levantam. Né? Lembro na minha igreja lá em Aracruz, né? Tem fotos até hoje. Né? Você vai vendo aqui os cabeça branca lá, ó, tudo em cima da igreja. Né? Uns 2, 3 que caíram, quebrou o braço, quebrou a clavícula. Né? Mas está lá, tem as fotos. E os cabeça branca gostam de olhar aquelas fotos lá. Eles gostavam de olhar no computador, botava lá no telão da igreja, principalmente em aniversário, né? Aniversário da igreja, olha como que a igreja foi construída. Eram os homens que construíam com amor, com dedicação, as mulheres auxiliando ali, fazendo um bom bolo, uma boa comida para eles comerem, né? Iam fazendo e ajudando também no que era necessário, né? E as mulheres lá também ajudando, as cabeça branca, né? E assim a igreja ia. Né? Hoje em dia fica difícil, porque acostumou-se a pagar para fazer, do que em se levantar para fazer. Né? Isso também faz parte um pouco do abandonar o primeiro amor. Deixou esse sentimento ir embora. Nós deixamos esse sentimento ir embora. Essa mesma palavra era usada para indicar o repúdio ou divórcio, né? Na questão do casamento, do relacionamento. Né? O abandonar era o afequés, era o ir embora, deixa partir. Ele estava dizendo à igreja que a ela faltava fogo, calor, transpiração perfumada com o perfume de Cristo, aquele desejo. Né? Fogo aqui não é aquele negócio mirabolante que a gente imagina, não, e a gente julga ser fogo. Não, é um desejo ardente. Né? Pedro usa uma palavra no seu livro, né? Diligentemente. Essa palavra diligentemente significa, né, a ponto de dar a sua vida diligentemente. Né? Então isso foi se perdendo. Isso. Você vê o cuidado que as pessoas têm com a igreja. Então nós acabamos aqui meio-dia, né? Aí veio o Elton, nós vamos colocar umas câmeras aqui, né? Eu podia ter ido embora? Podia ter ido embora. Né? Mas não, Elton, eu vou te ajudar aqui, o que nós temos para fazer? Aí conseguimos, né, botar para funcionar, então eu saí daqui 5 horas da tarde. Né? O Elton ficou aqui ainda um pouco mais, que estava mexendo em algumas outras coisas. Então isso faz parte, isso é ser igreja. Né? Então trabalhar para a igreja é isso, ter prazer em fazer as coisas. Né? Em estar à disposição para poder se fazer o que precisa ser feito. Né? Isso é um papel de servo, de uma serva de Deus. Então abandonamos o nosso primeiro amor quando? Quando substituímos o amor a Jesus pela ortodoxia e pelo trabalho. Né? Nós vimos que essa igreja era uma igreja trabalhava muito. Mas isso também é perigoso. Porque nós podemos colocar o trabalho, né, da igreja acima do próprio Senhor da igreja. Então isso é muito perigoso. Uma esposa pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo com toda a sua devoção. Ela pode cumprir os seus deveres, mas não motivada por um profundo amor. Assim era a igreja de Éfeso, diz William Hendricks. Né? Fazia tudo na base, né? Bom que para não perder. Né? Deixa eu servir aqui uma comidinha para o meu marido, para não perder. Né? Para não ficar sem. Ele não tem mais amor. Deixa eu aqui me entregar a ele à noite aqui, para não perder. Para não ficar sem. Né? E a gente vai fazendo isso. Deixa eu ir na igreja hoje aqui,
né, para o pastor não ver que eu estou sumida e não vir me mandar mensagem no WhatsApp falando que eu estou sumida, e isso e aquilo, sumido também, né, ou isso e aquilo. Né, deixa eu ir lá no estudo bíblico na terça-feira, né, só para eu poder dar minha presença lá e acabou. A gente vai fazendo as coisas por mera religiosidade. Abandonamos o nosso primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo nosso zelo religioso. Né? E aqui zelo religioso, né, são aquelas coisas que não são concernentes à fé. Né? Coisas que não são concernentes à fé. É isso ou aquilo que você, na sua opinião, acha que não é correto. Mas que, na verdade, não tem nada a ver. Né? A gente não se preocupa muito com as ideologias, a gente se preocupa com as coisas externas. Isso é zelo religioso. Lembre-se que os fariseus eram assim. Os fariseus eram dessa forma. Defendemos a nossa teologia, defendemos a nossa fé. Muitas vezes nós defendemos mais Calvino do que a Deus. Muitas vezes. Defendemos as nossas convicções, tirando da Bíblia as nossas convicções. Talvez aí por um tradicionalismo, talvez por um ensino, né, de seus pais, de quem veio aí antes de você, né? Estamos prontos a sofrer e a morrer por essas convicções. Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou viver sempre assim. Né? Mas não nos deleitamos mais em Deus. Nós vivemos apenas por causa de uma mera religião. O amor esfria quando o nosso conhecimento teológico não nos move a desejar mais a Deus. Porque quanto mais eu entendo isso aqui, ó, mais meu coração ele deveria esquentar pelas coisas de Deus. Porque a palavra de Deus é uma coisa maravilhosa. Nós estamos vendo aí na terça-feira todos os livros da Bíblia. Né? A gente está vendo, né, como que Deus ele trabalha para o bem do seu povo. Há perseguição, há sofrimento, né, há coisas ruins, mas no final sempre tem uma mensagem, né, para a igreja de todos os tempos, uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor. É nisso que nós temos que apegar. Conhecemos muito a respeito de Deus, mas não desejamos ter comunhão com Ele. Hoje, uma das formas de se ter comunhão com Deus, por exemplo, é através da igreja. Quantas vezes nós desprezamos a igreja? Quantas vezes nós, né, deixamos a igreja por qualquer outra coisa? A igreja vira a nossa segunda, terceira, quarta opção. Esse dia eu falei, né, se eu estiver vindo para a igreja com a Bíblia na mão, né, tiver um cachorrinho na rua querendo beber água, né, eu deixo a igreja de lado, acolho o cachorrinho, vou dar água para ele, vou ficar lá com ele, cuidando dele. A igreja fica para depois. Se aquele joguinho ali do Cruzeiro, do Atlético, que sempre é ruim, né? Sempre tem muita falta, aí demora mais para acabar, né? Aí tem ali os 10 minutinhos de acréscimo, né? O tempo que você deveria tomar banho, vir para a igreja, não, deixa eu continuar vendo o jogo aqui, porque é mais importante. Né? Aí deixa as coisas de lado. Né? Deixa eu aqui, deixa eu dormir até mais um pouquinho hoje. Eu nunca consigo dormir até 9 horas, estou sempre trabalhando. Né? Então hoje é domingo, deixa eu dormir um pouquinho mais, aqui hoje. Né? A igreja ela vai ficando de lado. Né? Você pode conhecer muito a respeito de Deus, mas se você não tiver comunhão com a igreja, não adianta. Abandonamos o nosso primeiro amor quando examinamos os outros e não examinamos a nós mesmos. Isso é terrível, 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 terrível. Vai me desculpar, irmãos. Isso no meio da nossa denominação é muito grande, muito grande. Nós gostamos de examinar o outro, apontar o erro do outro, né? Mas nunca o nosso. Nunca o nosso, porque nós nos julgamos os conhecedores da teologia. Né? Aí nós apontamos sempre, mas quando se aponta para nós, né, não pode apontar para nós. A igreja de Éfeso examinava os outros e era capaz de identificar os falsos ensinos. Ok. Né?
mas não era capaz de examinar a si mesma. Ela tinha doutrina, mas não tinha amor. Identifica o mal doutrinário, a heresia nos outros, mas não identifica a frieza do amor e a apatia em si mesmo. Gosta de falar dos outros, mas não gosta, de refletir sobre a sua própria vida. O Warren Wiersbe, que foi um grande pastor aí do século 19, 20, ele diz o seguinte: a igreja de Éfeso estava tão ocupada com a separação do mundo que esqueceu-se da adoração. A igreja de Éfeso tinha identificado o mal doutrinário dos outros, mas não a frieza em si mesma. E adoração aqui eu não falo nem do período de louvor, que já é o imperativo. Pelo menos 400 vezes nós temos na Bíblia a ordem de cantar. Pelo menos 50 vezes nós temos na Bíblia ordens diretas para o povo de Deus cantar. No culto, a gente fica aqui, não obedece essa ordem de canto. Se uma coisa que Deus ordenou à igreja, dentre tantas outras coisas, é o canto, é o cantar. Eu estou falando da adoração da igreja, mas o esqueceu-se da adoração aqui é mais do que o período do cantar, é a adoração com a vida. Porque às vezes a gente vem para a igreja, e adora aqui por 2 horas. E o restante da nossa semana que nós passamos fora da igreja, a gente esquece de adoração ao Senhor. Porque a gente não tem a ideia correta que adoração é vida. Adoração é vida. Música é a última coisa, mas faz parte. Mas adoração é vida. A igreja de Éfeso se preocupou demais em ser separada do mundo, esqueceu-se da adoração. Éfeso tinha uma ortodoxia a toda prova, mas tinha pagado por ela o preço do seu amor fraternal. Quando isso sucede, o preço da ortodoxia é muito caro. Toda a ortodoxia do mundo não pode substituir o autêntico e espontâneo amor entre os irmãos. Entre os irmãos. A igreja, ela costuma fazer de tudo para poder estreitar este relacionamento com os irmãos. Mas às vezes nós preferimos uns aos outros. Ou às vezes nós não nos abrimos para que esse relacionamento autêntico e espontâneo uns com os outros, ele aconteça. A gente chega mudo, sai calado. Chega correndo, sai correndo também. A gente chega, senta, ouve, canta ou não, ouve também ou não, porque dependendo de como está o nosso coração, a palavra entra e sai de uma hora para outra, fácil. Não estamos nem aí um para o outro. Se eu estiver passando por dificuldades, por problemas, seja eles quais forem, eu passo por eles sozinhos, porque eu não tenho coragem para poder me abrir, e isso é sinal de uma falta de comunhão, porque nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, não importa de qual forma. Então, se eu prefiro viver os meus problemas sozinho, isolado, significa que vocês não são importantes para mim. Vocês não são importantes para mim. Por quê? Nós estamos aqui, de mãos dadas, todos juntos. Se eu quero viver isolado, estou fazendo o quê? Estou largando a sua mão aqui, estou largando aqui, estou indo viver a minha vida. Então isso é muito sério, muito sério. Cristo oferece um recomeço à igreja. Versículo 5 e versículo 7 vai nos dizer sobre isso. É uma oferta de restauração do amor, é uma prova de que o Senhor da igreja nunca a abandona. Ele estende a mão e convida a igreja para se levantar. Jesus foi enfático aqui, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Esses dias nós estamos, sexta-feira a gente joga uma bola ali, é para você ver, um sinal de comunhão. Futebol. O grupo do nosso futebol, ele foi criado, por exemplo,
para o relacionamento entre os irmãos. Como o relacionamento entre os irmãos ele não foi acontecendo, nós fomos colocando outras pessoas que não fazem parte da igreja para o futebol não acabar. E isso foi acontecendo. Hoje, da igreja, uns 3 que vai. O restante não é da igreja. Por quê? Os da própria igreja preferem ter comunhão com outros, ou preferem não participar. Então isso é muito sério. O que aconteceu na sexta-feira dessa aí? A gente foi jogando bola lá e tal. E eu até tirei do grupo o nome Futebol Vida Nova. Só botei futebol de sexta, porque os da Vida Nova não vai. Então a gente estava jogando lá, tudo bem e tal, tudo certinho. Eu fiquei sabendo que era aniversário de um rapaz que estava indo lá no futebol, que não é crente. Aí acabou o futebol, chamei todo mundo assim, vamos orar aqui pela vida do fulano aqui, porque é aniversário dele hoje. Estava eu, estava o Hélio, o Walter também estava no dia. Aí nós oramos pelo rapaz. Aí o dono da quadra viu. E um dos nossos que estava jogando lá saiu para poder pegar o dinheiro para pagar. Aí o dono da quadra falou, aquele rapaz que está orando lá, ele é pastor? O pastor falou, é pastor. Queria conversar com ele. Aí eu fui saindo assim, sem imaginar. Nós estávamos indo embora. Aí o pastor falou, pastor, o rapaz aqui da quadra quer falar com o senhor aí. Aí eu parei para ouvir o rapaz. Chamei o Hélio, chamei o Walter, vamos ouvir o rapaz lá. Aí o rapaz começou. O rapaz sabia mais de Bíblia do que eu, se bobear. Eu fui falando, já fiz isso, obras. Já fiz aquilo, e eu vou na igreja tal, ninguém me acolhe, ninguém fala nada, ninguém fala comigo, eu vou na outra igreja. Essa igreja que tem aqui na frente da quadra aqui, é só barulho. Você vai lá, é só barulho. Foi falando. Eu falei, irmão, você precisa firmar os passos com uma comunidade da fé. Aí fomos falando. Aí o voto foi certeiro. Meu irmão, sabe qual que é a palavra para você hoje? Lembra-te de onde caíste. Falei, é isso. Lembra-te de onde caíste. Sabia muito. Tinha feito muito. Mas perdeu. Perdeu o amor. Perdeu o envolvimento. Perdeu a comunhão. Essa é a oferta de restauração que Jesus faz aqui. Lembra-te de onde caíste. Lembra como você era, nos tempos passados. O seu amor por Jesus nos tempos passados. Aí nós estamos falando, Jesus está de braço aberto para te receber. Você tem que lembrar quem ele era quando você conheceu a ele. Demos o nosso telefone lá, chamamos ele a vir para a igreja, É com ele. Lembra-te de onde caíste. O voto foi certeiro nisso. Lembra-te, pois, de onde caíste. Em seguida, Jesus diz: lembra e arrependa. Arrepende-te. Arrependimento não é emoção, é decisão, é atitude. Faltava isso, eu creio que ainda falta na vida daquele homem. Não é isso, é a decisão. Independente do que aconteça, eu até falei com ele, irmão, se eu fosse depender de pessoas para estar na igreja, eu não estaria na igreja. Principalmente quando eu cheguei à igreja. A primeira vez, eu acho que eu já contei isso aqui, a primeira vez que eu fui à igreja, primeira vez que eu pisei na minha igreja lá, minha igreja mãe, primeiro que eu fui no banheiro errado, fui no banheiro feminino, eu estava saindo de frente com a mulher lá, o banheiro masculino é do outro lado, nem sabia onde era o banheiro. Eu fui lá, ouvi, não entendi nada do que falava, não entendi nada do que cantava, saí, ninguém falou comigo, ninguém me viu, voltei, tirando o fato do banheiro, já sabia onde era, a mesma coisa. Entrei mudo, saí calado, ninguém falou comigo, ainda fiquei um tempinho lá, depois do culto, que tinha ali o chazinho, um cafezinho, o pessoal ficava ali, fiquei um tempinho lá ainda. E assim foi. Ia sozinho,
Ninguém falava comigo. E eu tinha conhecidos, né? Eu tinha um pequenino e bem simples estúdio de música na minha casa, né? E o pessoal da igreja lá ia lá ensaiar. Tinha umas bandas de rock lá, de rock pesado, né? Na igreja, né? E crente, graças a Deus. Iam lá na minha casa lá ensaiar, né? Mas eu chegava lá na igreja, entrava mudo e saindo calado, né? O que foi que quebrou isso? Primeiro, a minha decisão. Eu não estou aqui por pessoas, né? Segundo, a minha insistência em ir. Porque eu poderia deixar de não ir, é ou não é? Poderia deixar de não ir, né? Ninguém fala comigo, ninguém me pergunta nem o meu nome, nem o pastor da igreja me procurou até hoje para me dar um oi. Mas insistência, insistência, insistência. E foi indo, né? E as coisas foram acontecendo. Imagina se tivesse tomado a decisão de, ó, aqui eu não piso mais, vou procurar uma outra igreja, né? E era fácil procurar uma outra igreja, né? Ainda mais com a disposição que a gente tinha, né? Andava a cidade toda, né? Quando a gente saía de casa, eu sempre era o último a chegar, porque eu fazia questão de levar todo mundo em casa. E não era de carro não, era a pé. Levava um lá, levava o outro lá, conversando. Chegava no final, voltava para casa sozinho, cantando, né, com o maior medo de alguma coisa acontecer comigo. Qualquer barulhinho que eu ouvia numa árvore já tremia todo, mas chegava, né? Então é decisão, é atitude. Arrependimento é decisão, é atitude. Não precisa existir choro, basta uma decisão. Lembrança sem arrependimento é remorso, né? Essa foi a diferença, por exemplo, entre Pedro e Judas. Arrepender-se é mudar de mente. Pedro se arrependeu de ter negado a Jesus. Mudou a chave da sua vida. Mudou a direção da sua vida. Se voltou para Deus. Judas não, né? Judas lamentou o fato de ter entregado Jesus. Foi lá e tirou sua própria vida, né? Arrepender-se é deixar o pecado. É romper com aquilo que está entristecendo o noivo, o dono da igreja. Jesus disse: lembra-te, arrependa-te, depois volta à prática das primeiras obras. Não é arrependimento, depois repetidamente arrependimento. Vai esse ciclo vicioso, meu Deus do céu. Ciclo vicioso. Peco hoje, perdão. Volto a pecar. Como eu sei que Deus é um Deus perdoador, vou lá, perdão. Volto a pecar. Vou lá, perdão. É mostrar frutos de arrependimento, né? Nós estamos fazendo um discipulado ali com o pessoal, né? E falando um pouco sobre a nossa denominação, a nossa igreja, né? Nós falamos que nós somos uma igreja que zela pela disciplina na igreja, né? Aí nós falamos assim, mas não é disciplinar e deixar a pessoa, né, a ver navios, né? Não, é disciplinar e acompanhar, né? Aí cada pastor faz isso da forma que ele acha correta. Não estou julgando aqui disciplinas e nem forma de trabalho. Estou falando aquilo que a Bíblia nos orienta. É disciplinar para o bem da pessoa e para o bem da igreja, para a pureza da igreja, né? Porque se precisou se disciplinar, é porque a pureza da igreja ela foi quebrada. Mas é acompanhar, é estar junto. E aí quando que essa pessoa ela vai voltar à comunhão da igreja? É o pastor que define isso? É o conselho que define isso? É fulano que define isso? É ciclano? Não, é a própria pessoa que define isso. Através do quê? Frutos de arrependimento, né? Ou seja, as primeiras obras. Então a disciplina ela pode durar uma semana, duas, um mês, dois. A própria pessoa ela vai, né, dando frutos de arrependimento e isso vai ser visível à própria igreja.
Ninguém se arrepende de um pecado e o continua praticando. Eles precisam voltar a praticar as obras que eram praticadas lá no início da caminhada cristã, com o mesmo amor, com o mesmo ardor, com o mesmo entusiasmo. Não importa se a igreja tem 20, 30, 40, 50 anos, ela tem que manter-se viva, manter-se amada, manter-se entusiasmada, né, em saber que serve a um Deus vivo e que Ele pode agir hoje na vida dessa igreja. Há uma solene advertência à igreja caso ela não se arrependa. Caso ela não se lembre, não se arrepende e não volte. Qual que é? Se não, venho a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro. O candeeiro é a própria igreja. Nós já vimos isso. Vai mover. Né? Candeeiro é feito para brilhar. Era um instrumento de luz. Né? Se ele não brilha, ele é inútil, desnecessário. Né? Se não tem intimidade com Cristo, nós também não brilhamos. Se nós não amamos, nós não brilhamos. Por quê? Quem não ama está nas trevas. João mesmo diz isso nas suas cartas. Né? A igreja não tem luz própria, ela reflete a luz de Cristo. Nós vimos isso algumas semanas atrás. Eu sou a luz do mundo. O juízo começa pela casa de Deus. Antes de julgar o mundo, Jesus julga a igreja. E nós vemos que na história, a igreja de Éfeso deixou de existir. Ou seja, Jesus cumpriu o que ele disse aqui, ó: removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. A igreja deixou de existir, não existe mais. Então isso é fruto de quê? Eles se lembraram? Eles se arrependeram? Eles voltaram às práticas das primeiras obras? Não. Jesus foi lá e extinguiu a igreja. É isso que ele faz. Né? De alguma maneira, nós estamos sujeitos a isso. Porque a mensagem de Apocalipse é para todas as épocas, como nós já vimos. Nós estamos sujeitos a isso. A cidade de Éfeso deixou também de existir, não somente a igreja. Hoje só existem ruínas e uma lembrança de uma igreja que perdeu o tempo da sua visitação. Deus estava ali, Jesus estava ali, mas a igreja não estava nem aí. Hoje muitas igrejas também estão sendo removidas do seu lugar, principalmente na Europa, né? Há templos se transformando em museus. Candeeiros que são tirados do seu lugar porque não tem luz, e não tem luz porque não tem amor. As pequenas igrejas que ainda existem na Europa, né, elas se gabam, por exemplo, pelo seu dinheiro. O princípio bíblico, por exemplo, do dízimo, né, é de 10%. A 10ª parte daquilo que você ganha e vive com aquilo. Né? Na Europa, as igrejas passaram para 3%. Porque é tanto dinheiro, né, que 10% para eles é até muito. Poderiam ajudar em missões, ajudar nisso, ajudar aquilo, mas não, somente para sobrevivência, 3%. Né? Para você ver. Não tem mais amor, não tem mais ardência por Cristo. Mas está lá a igreja religiosa, né, ortodoxa, cheia de usos e costumes, mas está morrendo. Cada vez está existindo menos. Né? Brasileiros estão sendo enviados para a Europa para tentar trazer esse fogo de volta, né? Porque se tem uma coisa que o brasileiro tem é um fogo, né? Sobe, vem lá de baixo, né? Pega o corpo todo. Para tentar trazer de volta uma vida lá na Europa. Né? Estados Unidos é outro. Confiam no seu materialismo. Confiam no seu dinheiro. Né? No seu poderio financeiro. Mas tem muitas igrejas, principalmente, né, mais tradicionais, que estão morrendo. Né? O próprio pastor que nós conhecemos muito bem, né, Augusto Nicodemos, foi morar lá nos Estados Unidos para poder revitalizar uma igreja que estava
capengando. Então são candeeiros que o Senhor está tirando do lugar. A restauração oferecida pelo Senhor Jesus não é apenas uma possibilidade, mas é uma certeza a todos os que se arrependem de seus desvios da rota divina. A todos, todas as igrejas, todas as pessoas, basta lembrar, se arrepender e voltar. No meio da igreja há sempre um remanescente fiel. Esses são os vencedores. Eles rejeitaram as comidas sacrificadas aos ídolos e agora se alimentam da árvore da vida. Comer uma fruta é bom, é ou não é? Né, Renata? Comer fruta é bom, não é? Maravilhoso. Se vir direto do pé, é melhor ainda, né? Nós temos uma árvore imensa à nossa disposição. A árvore da vida, com frutos que permanecem, frutos eternos. A árvore da vida fala de vida eterna. Vida eterna é conhecer a Deus e Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha aqui, olha que coisa maravilhosa João nos diz nas suas cartas. A árvore da vida, onde que ela se encontra? Viver no paraíso e usufruir de seus frutos significa comunhão clemente com o Senhor do paraíso. O céu só é céu, nós vamos falar um pouquinho de céu hoje no culto, porque lá é a casa do Pai e Ele é amor. Lá nós vamos desfrutar de um amor pleno, de um amor abundante, do próprio dono da igreja, do próprio dono das nossas vidas, da nossa alma. Que coisa maravilhosa. Sua restauração sempre se refere à glória futura. Seu desejo é que seus servos experimentem ainda dessa dimensão, na vida terrena, flashes do que irão desfrutar eternamente na presença gloriosa do Senhor Deus. Quando a igreja, eu falo do cantar porque eu sou músico, né? E por causa da Bíblia. Mas quando a igreja está cantando demais, a gente vamos parar os instrumentos, vamos ouvir a igreja. Por mais que na igreja tenha pessoas que uns saibam cantar, outros não, para mim é uma coisa maravilhosa. Por quê? É um flash daquilo que nós vamos viver na eternidade. Porque tem uma coisa que nós vamos fazer na eternidade, é cantar. É cantar. Adorar ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo do Senhor. Tem uma coisa que nós vamos fazer lá, é cantar. Quando nós cantamos, se cada um aqui cantando na sua própria voz, somente as vozes, é maravilhoso demais, irmãos. É gostoso demais. João nos leva de volta ao jardim do Éden e nos assegura que aquilo que foi espiritualmente perdido através do pecado pode ser recuperado em Cristo por todos os vencedores, por todos aqueles que não se dobraram, que se lembraram, que se arrependeram, que voltaram. Quando a igreja inteira caminha distante do primeiro amor, quando a sua atividade já se transformou em ativismo, quando sua chama missionária e evangelística já diminuiu e o amor esfriou, o que acontece? É tempo de acender a candeia. Pega lá, o que for preciso. Na época era o azeite, botar azeite, bota mais. Trocar o fatídico que eu escrevi aqui, tirarei o seu candelabro do lugar dele. Foi um fato, o Senhor Jesus tirou. Pelo fantástico, dar-lhe-ei o direito de comer da árvore da vida. Olha que coisa maravilhosa. Tirar as vestes de luto, como diz lá o salmista, e colocar vestes de louvor, vestes de vitória ao vencedor. Se é vencedor, é porque venceu. Porque houve vitória. Nós precisamos olhar além das aparências externas e das circunstâncias do hoje, do presente. Olhar para a glória eterna. A fim de sermos constantes, fiéis à retidão, à verdade.
né? A ausência do amor é uma evidência de que o foco está desajustado. O óculos já não está funcionando mais, né? Se não tiver amor, como eu falei aí, tudo, mas tudo que a gente for fazer, não vai nem chegar perto de Deus, né? Se não houver o fogo de Deus, o amor de Deus, não existirá a prova da espiritualidade. Você pode saber da Bíblia, ter lido a Bíblia já 50, 60 vezes na sua vida. Você lê a Bíblia em 2 dias, mas se não tiver aquele negócio pulsando dentro de você, sim, por desejar saber mais do Senhor, não adianta. A oferta de restauração do amor é uma prova de que o Senhor da igreja nunca a abandona. Lembra no começo? Jesus se movendo no meio da igreja? Quem duvida que ele está se movendo aqui hoje? Ele está se movendo aqui, ó, neste exato momento, sondando o nosso coração, sondando a nossa vida, diante do nosso pecado. Ele está vendo, está sabendo, está cuidando de nós. Senhor maravilhoso. Vamos ler todos juntos esse texto aí? O braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. A Bíblia diz que os outros povos servem a deuses que têm olhos, mas não veem. Têm narinas, mas não cheiram. Têm boca, mas não falam. Ouvidos, mas não ouvem. O salmista vai dizer isso. Nós temos um Deus vivo e verdadeiro que está aqui, ó. Está com o ouvido assim para nós, ó. Está se movendo em nossa direção todos os dias. Essa era a igreja de Éfeso. Qual que é a lição para a gente refletir que nós podemos tirar dessa igreja para a nossa própria vida? Para a nossa própria vida, né? Eu queria que você orasse ao Senhor, colocasse a sua vida diante de Deus, diante de tudo que você leu e ouviu aqui da palavra, para, como eu disse lá, a gente gosta de apontar, mas não gosta de refletir. Reflita para você mesmo o que essa mensagem da igreja de Éfeso traz para a sua vida. Vamos orar no nome de Jesus? Senhor, nós te louvamos nesta manhã, Pai. Te bendizemos, que sabemos que o Senhor é um Deus que se move e nos ouve. E eu tenho plena certeza que o Senhor está nos ouvindo aqui nesta manhã, mesmo em voz baixa, mesmo em reflexão, ou em voz alta, o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor está sempre perto de nós, para nos ouvir, para cuidar de nós. Nós te louvamos por essa igreja que aqui se encontra há 31 anos, Pai. E, Senhor, se a mensagem do Senhor, a igreja de Éfeso, é uma mensagem para nós hoje, que assim seja. E que nós ouçamos a oferta de restauração do Senhor, Pai. Lembremos, nos arrependemos e voltemos a praticar as boas obras, a praticar o amor, porque foi para isso que o Senhor levantou este povo aqui, esta igreja aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que essa oferta de restauração ela seja ouvida, entendida e praticada, Senhor. Em nome de Jesus. Não remova este candeeiro, Pai. Tenha misericórdia de nós. Mas nos faça nos voltar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, toda a força que nós temos, meu Pai. Nos ajude a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nos ajude a amar o Senhor acima de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E se o Senhor tem aí alguma acusação contra nós, que assim seja. Que o Senhor tem aí algum elogio a favor de nós,
Que assim seja, Pai. Mas que a gente venha entender o que o Senhor quer de nós. Que nós possamos obedecer à voz do Senhor e ao chamado do Senhor, Pai. Para a honra e glória do Senhor, e possamos desfrutar do céu, desfrutar da árvore da vida, que está diante de nós, é uma árvore imensa, cheia de frutos maravilhosos. Para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Amém.